E aí pessoal, estamos aqui mais no Ronaldo na Terra da Garoa e dessa vez eu fico muito honrado em estar entrevistando alguém que tem um valor para teologia brasileira, para a igreja brasileira e tem um valor muito especial para mim também. É o Reverendo Augusto Nicodemos. É, Passa até assim da necessidade de apresentá-lo, mas ele é chanceler do Mackenzie, tem doutorado no Seminário Westminster em hermenêutica, especialmente na questão do Novo Testamento, e tem trabalhado bastante sobre essa questão de igreja e Estado, principalmente em relação à universidade. E é sobre isso que nós queríamos ouvi-lo. E aí eu pergunto para ele, pastor, é, nessa relação entre igreja e Estado, qual seria a melhor posição, tanto para um cristão, mas como para uma universidade confessional? A melhor postura para uma universidade confessional que está sujeita às leis do Estado é procurar cumprir estas leis, os requerimentos, as normas e os regulamentos que orientam toda essa parte da educação e, ao mesmo tempo, se valer dos privilégios que esta lei, pelo menos no Brasil, atualmente dá, para que as universidades confessionais façam o seu trabalho. Então, a Constituição brasileira, ela prevê que a educação é do Estado, mas que o Estado pode, eventualmente, passar essa área de sua responsabilidade para a iniciativa privada. Então, é possível na lei brasileira a iniciativa privada oferecer educação, desde que ela se sujeite à regulamentação do MEC. Então, é por isso que existem universidades particulares. A lei de diretrizes e bases, que regulamenta esse aspecto da educação, ela prevê no seu artigo 20 a existência daquilo que ela chama de universidades confessionais. E o texto diz literalmente que universidades confessionais são aquelas que se orientam por uma ideologia específica. Então, no caso da Universidade Presbiteriana Mackenzie, essa ideologia específica é a fé cristã reformada, que consta nos estatutos da própria universidade e no seu regimento, aprovados pelo MEC. Então, qualquer pessoa que pegar o estatuto da universidade vai ver que lá está dizendo que ela é uma universidade de orientação cristã reformada, que se rege, inclusive no caso do nosso estatuto, diz que se rege pelos princípios da palavra de Deus, as escrituras sagradas. Está lá no estatuto aprovado pelo MEC. Então, a melhor postura é essa daí, é você andar par e passo com o Estado, aproveitando os privilégios e as oportunidades que o Estado dá para que você ofereça educação de qualidade com um referencial cristão. Então, na verdade, isso nunca foi totalmente aproveitado pelas universidades confessionais. Você tem as católicas, você tem a metodista, você tem a luterana e também a presbiteriana e uma outra universidade mais independente. A questão é que se valeu totalmente desses privilégios, porque as pessoas, talvez as entidades confessionais que têm essas entidades de ensino, elas ficaram com receio de perder alunos se tivesse uma cara confessional muito clara, ficaram com medo das avaliações do MEC. E, como resultado, todas elas deixaram... Não há nenhuma delas no Brasil hoje, dessas universidades confessionais, que possam dizer que a visão cristã de mundo permeia os três pilares da universidade, que é o ensino, a extensão e a pesquisa. Então, nem mesmo o Mackenzie pode dizer isso, embora eu acredite que, comparativamente, o Mackenzie está num patamar um pouco à frente e acima das demais universidades confessionais, porque nós temos dado muita ênfase a essa questão da confessionalidade dentro da universidade. Então, o Estado é laico, é verdade, mas ele permite que grupos religiosos mantenham instituições superiores de ensino e que se guiem por uma ideologia específica. Então, eu acho que a gente tem que se valer dessa oportunidade, explorá-la sem medo, porque com certeza isso redundará em benefício para os nossos alunos.
Gostaria de fazer mais uma pergunta, pastor. Em relação ao político cristão, o que o senhor esperaria de um político cristão que fosse eleito? O que o senhor esperaria que ele fizesse lá no que dependesse dele, no legislativo e etc. O que o senhor esperaria dele, principalmente em relação às igrejas, em relação à política cristã? Bom, Ronaldo, o que eu espero de um político cristão pode ser resumido da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho alguma dificuldade com pastores que entram na política e continuam pastores. Porque eles foram eleitos pastores, eles trabalharam e se prepararam para serem pastores. E eu não acho correto usar essa função para se eleger. Eu acho que se ele quer seguir a carreira política, o que é perfeitamente possível, desejável, nós precisamos de políticos cristãos, ele deveria então renunciar à sua função de pastor para não misturar as coisas. Porque o que é que acontece? Se ele se identifica como pastor, na hora que ele, como político, toma uma decisão errada, cai em desgraça, como aconteceu com vários desses políticos que foram achados com a mão na botija, corruptos e tudo mais, e que eram pastores, quem sofre é a igreja. Quem sofre são os evangélicos, porque por um eles tiram todos. Então eu acho que se um pastor, ele quer seguir a carreira política, ele devia abrir mão do seu pastorado, não é? Porque esse mandato pastoral ele recebeu da igreja para pastorear o rebanho, não para ser político. Ele não pode se valer dessa posição para entrar na política. Então essa é a primeira coisa. A segunda é que, uma vez na política, ele deve ter cuidado também para não virar tarefeiro de igreja. Ou seja, ele está ali naquela posição para arrumar caminhão de cimento para a igreja construir seus templos, para arrumar carrada de tijolo para as igrejas fazer reforma, despachante das igrejas para resolver problema legal, de ilegalidade de terreno, de situação e tudo mais. Não. Ele está lá, se ele foi eleito como representante do povo, para defender o povo, evangélico ou não, na busca dos melhores interesses do bem comum, da justiça e da verdade. Então, isso é importante, porque muito político, na hora de se eleger, ele vai nas igrejas e promete dar às igrejas tudo, né? O que ele pode e o que ele não pode. Então, eu acho que isso aí é errado. Uma outra coisa é que eu espero que ele tenha coragem para tomar uma posição firme com relação à corrupção que, com certeza, permeia os meios políticos hoje. Ele vai ser pressionado a fazer conchavo, vai ser pressionado a fazer acordos que, às vezes, vão exigir que ele abra mão de princípios fundamentais da fé cristã e dos valores morais que o cristianismo defende. Então ele vai saber que vai estar isolado em alguns momentos, vai ser incompreendido em outros, e vai correr riscos, né, de perder apoio, inclusive partidário, se ele tomar posições assim. Então, é isso que eu espero de um político. Nós temos poucos no Brasil, políticos cristãos de renome, de respeito, e certamente, se a gente tivesse um pouquinho mais, eu creio que eles já fariam a diferença. Então é isso, pessoal. Muito obrigado ao reverendo Augustus, foi uma boa palavra e a bola tá com você, Renato. Resolve essa bronca aí.